Ora, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Dividend Plus. Hoje vamos usar a Dividend Plus Checklist. Vou-vos mostrar como é que eu uso eh, esta, esta avaliação. Vamos analisar aqui uma empresa muito rápido e hoje a empresa que vamos analisar é Cisco. Cisco Systems. Para quem não conhece, a Cisco é uma líder global em infraestruturas de rede e cibersegurança. Foi fundada em 1984 e a empresa evoluiu de uma fabricante de hardware para uma gigante tecnológica híbrida. No último ano subiu 28%, muito acima do S&P 500, teve aqui uma subida estrondosa, o que demonstra esta empresa. Vamos então analisar na nossa Dividend Plus Checklist. Vamos então começar com a avaliação. Hoje vamos colocar só aqui os resultados, pass and fail. Depois no próximo vídeo vamos analisar mais a fundo esta empresa e também vos mostro os comentários mais completos que vou colocar aqui. Começando então pelo Dividend Growth, vemos que a Cisco está com um Dividend Growth de 14 anos, ou seja, para uma empresa que faz parte do S&P 500, sem dúvida que está a fazer caminho para ser considerada uma dividenda aristocrata. Sem dúvida que é esse o objetivo da Cisco, a distribuir já há 14 anos consecutivos com aumentos os dividendos. Em termos de dividend yield, conseguimos ver que a Cisco está com um dividend yield de 2,6%. É um bom dividend yield, ok, para uma empresa destas e de tecnologia. Vamos aqui até ver que no início do ano o dividend yield rondou os 3%, ou seja, para quem comprou nesta altura, conseguiu rentabilizar muito mais, para além da valorização toda que teve, com um dividend yield muito mais alto, sem dúvida que foi uma boa altura. Dividend yield para uma ação até 6% é o que eu considero razoável, e 2,16 sem dúvida que cumpre o critério. Em termos de Free Cash Flow Payout Ratio, vamos já ver que está nos 48%, ou seja, a Cisco apenas usa metade do seu Free Cash Flow para pagar dividendos, por isso está muito bem coberto. Em termos de Dividend CAGR 5 e 10 anos, vemos que a Cisco não cumpre com esses requisitos, tem um crescimento baixo a 5 anos e mediano a 10 anos. Procuramos aqui entre um intervalo de 5 a 10%, por isso vamos colocar aqui um fail. Em termos de buyback shares, conseguimos ver sim que a Cisco tem investido muito em recompra de ações, tem um programa de recompra de ações e vemos que na última década tem feito esse programa ser cumprido. Isto, claro, traz um certo retorno aos acionistas. Vamos colocar então um PES. Em termos de balance sheet, vamos olhar já para o nosso current ratio, que tem vindo a descer na última década, onde já se situou em 3,13 e em 2024 até teve abaixo de 1. Relembro que um corrente ratio acima de 1 indica que a empresa tem mais ativos de curto prazo do que passivos de curto prazo. É isso que nos procuramos, empresas sólidas, e estar a rondar aqui o 1 assusta-me um bocado, por isso vou colocar um fail. Em termos de debt to equity, conseguimos ver que tem estado minimamente controlado. Houve aqui uma subida acentuada na dívida em 2024, mas em 2025 essa dívida começou a descer apenas que ligeiramente e o capital próprio também começou a subir ligeiramente, tendo assim afastado. Vamos colocar então um PES. Em termos de Debt to Asset Ratio, procuramos um Debt to Asset Ratio abaixo de 30%, mas claro que depende muito do setor, mas o setor tecnológico tem andado à volta desses valores, vemos que está a rondar os 24%, ou seja, podemos considerar um PES. Em termos de Return on Assets e Return on Equity, procuramos acima de 10%, acima de 10% já é considerado bom, e aqui conseguimos ver que em termos de Return on Assets, apenas em 5 anos dos últimos 10 esteve acima de 10%, e nos últimos 2 anos esteve abaixo de 10. O Return on Equity, sim, tem estado acima de 10, até muito superior, acima de 20, a maior parte dos anos. Por isso, em termos de Return on Assets, é um fail, e de Return on Equity é um pass.
no próximo vídeo eu vou escrever aqui nos comentários o que é que isto pode indicar para os acionistas. Hoje vamos colocar só aqui então o resultado e passamos já aqui para o seu crescimento de receita. Vemos aqui que o crescimento da receita no último década não tem sido grande coisa, não tem crescido por aí além. Conseguimos ver que até 2022, entre 2022 e 2015, não houve grande diferença. 49 bilhões em 2015 para 51 bilhões em 2022, em 7 anos, não cresceu praticamente nada. Até mesmo em 2025, 56 bilhões, isto quase certeza que não está acima da inflação. Ou seja, em termos de receita, vamos ter que colocar aqui um fail. Nós procuramos um crescimento consistente da receita nos últimos 5 e 10 anos. Exato, e este crescimento deve ser idealmente superior à inflação. Isto é um pré-requisito para que a empresa possa suportar os aumentos anuais de dividendos. Para já está em 48%, mas se os dividendos aumentarem mais do que aquilo que a empresa consegue gerar em muito pouco tempo, o seu free cash flow payout ratio pode aumentar bastante. Analisando então o gross profit ratio, conseguimos ver que está estável, sempre acima de 60%, rondar a 60, 64%. Isto que é que pode indicar? Que apesar da empresa não conseguir aumentar a sua receita, ter um gross profit ratio, conseguir mantê-lo alto, pode indicar que a empresa está a cortar em alguns custos. Também isso é bom, né? Consegue alguma eficiência. Em termos de EBITDA, para quem procura dividendos sustentáveis, o EBITDA deve ser sólido e crescente, garantindo que as operações geram caixa suficiente para cobrir despesas não operacionais, como juros e impostos, antes do lucro líquido ser calculado. Vemos que em termos de EBITDA também não tem sido muito consistente, tem sido mais ou menos consistente aqui com alguns picos, mas não tem sido propriamente crescente, tem sido mais estável. Ok, vamos colocar aqui um PES, porque apesar de tudo não tem baixado. Temos de operating margin. Operating profit margin, vemos que está sempre acima de 20% na última década, mas teve aqui um pico em 2020 de 27% e baixou substancialmente em 2025 para 20%. Isto aqui, sem dúvida, que vai ser um fail. Porquê? Porque isto mede a eficiência do negócio em gerar lucro a partir das vendas. E uma margem operacional alta e estável indica que a empresa tem vantagens competitivas. E aqui que vemos que ok, de 2025 até 2019 conseguiram um operating profit margin alto até 2020, mas a partir daí tem vindo a descer, sendo aqui um red flag. Vamos ter que analisar isto no próximo vídeo. Em termos de net income ratio, vemos que também tem sido mais ou menos estável, o que não é bom. Teve aqui um pico em 2023, 12 bilhões, e baixou para 10 bilhões em 2025. Isto não representa um grande CAGR na última década. Vamos colocar então um fail. Em termos de earnings per share, tem vindo a aumentar, também atingiu o pico em 2023, mas o earnings per share pode também ser inflacionado ou influenciado pela recompra de ações. Vamos colocar então aqui um PES em termos de Return on Invested Capital, o nosso ROIC. Ok, foi aqui bastante estável entre 2019 e 2023, mas teve aqui uma grande queda em 2024 e 2025. Nestes anos, a Cisco fez aquisições como a Splunk e sem dúvida que para já esse investimento ainda não está a ter o retorno esperado. Um fail. Ok. Em termos de free cash flow, desculpa, em termos de free cash flow per share,
vemos que tem vindo a crescer, tem sido consistente. Teve aqui uma queda em 2024, voltou a crescer em 2025, mas mais ou menos para os níveis de 2019, 2020. Então aqui o seu pico foi em 2023. Ok, vamos colocar então aqui um fail. Em termos de free cash flow margin, ele foi consistente até 2021. Teve uma queda em 2022, voltou a subir em 2023 e voltou a ter outra queda em 2024, conseguiu recuperar o ano passado. Nós procuramos um free cash flow alto e crescente, o que indica que a empresa tem uma operação muito eficiente e um forte pricing power, gerando assim uma grande quantidade de caixa por cada venda. Isto é um sinal de que o dividendo está bem suportado. Aqui, talvez por causa das compras que, que, que a Cisco teve, este free cash flow margin tem abaixado. Ok, vamos colocar aqui um passe, mas um passe muito fail. Em termos de operating cash flow, também tem sido estável, muito parecido ao free cash flow per share. Mede a capacidade da empresa a gerar dinheiro com as suas operações diárias antes de qualquer investimento em ativos fixos como o CAPEX. Ou seja, deve ser suficiente para cobrir tanto as despesas do capital, como CAPEX, quanto o pagamento de dividendos. Podemos já analisar isso. O nosso operating cash flow é de 14 bilhões, o CAPEX é 900 milhões, em termos de dividendos pagos está nos 6 bilhões. Ok, isto é sem dúvida coberto, por isso 14 bilhões está à volta dos 7 bilhões em que a empresa tem despesa, por isso vai levar aqui um pass. Em termos de free cash flow, para um investimento em dividendos seguros, as empresas devem ter um fluxo de caixa livre consistente e superior ao total de dividendos pagos anualmente. Aqui já tínhamos visto que sim, que tinha sido que o free cash flow é mais alto que os dividendos pagos. Vemos que também é mais ou menos estável. Sem dúvida aqui a queda de 2023 para 2024 teve a ver com as compras de empresas e tem o free cash flow de 13 bilhões para os dividendos pagos, que já vimos anteriormente, de 6 bilhões. Ou seja, aqui vai ser um pass.